Cara, a minha pergunta foi, durante a tarde assim, Edu, se o Corinthians jogou na altitude. Porque é impressionante, cara. Impressionante como você vê o trabalho do miolo de zaga, os volantes, tudo em cima dos zagueiros. O Yuri correndo ali, o Memphis é o único que estava fazendo alguma coisinha ali, segurava a bola. Mas um Corinthians muito abaixo daquilo que nós esperávamos. E um Corinthians que jogar contra o Flamengo, eu nunca vi jogar desse jeito, cara. Parece que os caras estão anestesiados, olhando o Maracanã, ou sentiram alguma coisa. Agora, você tem do outro lado a Arrascaeta, você tem Gerson, você tem De La Cruz. Tem técnico. Tem Cebolinha. Tem Cebolinha. Porque você sabe, o Mateuzinho treinou, acho que com o Cebolinha umas 300 mil vezes. Sabe que o Cebolinha vai pegar, vai jogar pra dentro. Põe esse gol que o Paulo tá falando. É o primeiro gol do Cebolinha. O primeiro lance. Por favor. Sabe que o jogador vai pegar a bola, Olha lá, vai Paulo. jogar. Olha lá, Paulo. Olha lá. Não chega mais. Não chega. Mas como o Hugo Miller falhou aí. O Hugo falhou nessa bola aí. De novo, Chicão, os mesmos erros de marcação. Dando muito espaço. Não foi um, dois, foram dois, três gols. O Miller sempre fala uma coisa e eu estou procurando ter esse entendimento. Ou seja, a minha visão, o Mateuzinho corre de lado e não corre na direção do jogador fazer o abafo, Miller. Ou qual que é a visão que você tem do lance? A primeira coisa é que o Mateuzinho, quando o Cebolinha domina, ele vai se afastando para trás. É isso. E fica de lado. E fica, quer dizer, se afastando de lado, já está totalmente desequilibrado ali. E o Cebolinha, cara, é um bom jogador. Essa jogada é típica dele, né? Ele corta para dentro, olha só, e dá a chapada. Cantinho. Agora, foi no canto do Hugo, né? Eu concordo com o Chico, ele falhou. Você acha? Foi no canto do Hugo. Mas, gente, o time não tem técnico. Não, e é um lance, não tem nada a ver com o treinador. Não tem nada a ver com o Eu treinador. só queria mandar um abraço pro Você tem vários jogadores experientes aí. Entendi. Todos os gols foram falhas individuais. Tá. Ali, o Mateuzinho tem que dar o fundo pro jogador. Certo ou errado? Professor, eu tenho uma outra leitura ali. Boa, né? legal. Se você puder passar o lance, vamos lá. Você tem o Garrido. Você tem o volante que ele corre atrás do meia. Era o Carrilho. Né? Fica o Carrilho esperando o Mateus. Aí, ó, parou aí. Nesse Arthur momento. Lucas, Se o volante que está vindo espera o Cebolinha, ele fecha... e o lateral pega o que passa. Tava Faz a neutralizando. transferência de boca. Também. De boca. Ali, né? Parou ali, ó. Não fizesse a troca ali. Faz a troca ali, se o Mateuzinho pega o do fundo e o Carrilho vem em direção do... Porque ele é do Cebolinha, trabalhador, o Cebolinha ia vir pra dentro. Ia dar de cara com o Carrilho, o Mateuzinho ficava pelo lado. Foi atrás do lateral. Eles inverteram. E eles inverteram e o menino trouxe pra dentro. E é isso que eu era uma falo, comunicação. Garra, que não é problema do treinador. Não é problema do treinador. São jogadores experientes. São jogadores experientes. Então essa falha de comunicação no Corinthians foram em todos os gols. E se você pegar os jogos do Flamengo, o Cebolinha faz no mínimo umas 5 jogadas. A jogada característica dele. Daí ela faz 5. Igual o Estevão no Palmeiras, da direita pra esquerda. Trazer pra esquerda. Coloca o gol do Arrascaeta. Só sabe fazer isso. Ô, filho, Faz bem, o segundo gol do Flamengo. Faz bem, mas só sabe fazer isso. O Edu está citando uma coisa muito procedente. Todo mundo sabe a jogada do Cebolinha, sempre aquela que ele puxa para dentro para bater. Aí o gol do Arrascaeta, Edu, qual é a sua visão do jogo aí? Depois passo com vocês também. Falhou de novo o goleiro, hein? Mas que isso, Chico? Falhou de novo o Quero mandar um goleiro. abraço pro Donelli, Ele hein? curtou o braço na hora que... Coração a bola peludo. chegou. Até a rodada passada Olha lá, a culpa sempre era ele do encurtou o Donelli. braço. Ele encurtou o Aí braço. trocou o Hugo agora é culpa do Hugo. Não é culpa do Hugo, ele encurtou o braço. Como é que um goleiro vai pra bola e encurta o braço? Manda embora os dois, então, Donelli. Edu, a avaliação de posicionamento do ataque do Flamengo e do Corinthians, o que você vê nesse lance? Assim, vamos falar, mas Claro. ali o zagueiro tem que, quando sair, ele tem que matar. Né? O zagueiro saiu, sabe que o Pedro é um dos melhores que faz esse pivô, né? Ó, saiu nele e aí o Arrascaeta... Gustavo Henrique. Aí o Arrascaeta, dentro da meia-lua ali, você pode colocar 2 goleiros ali. Ele só Põe o Gustavo Gomes ali, se ele não dá uma chegada no Ele atacante. chegou e só fez sombra, é isso? Não, ele chega atrasado. E hoje, Gustavo Henrique chega atrasado o que o lance. Paulo falou, né? Hoje, assim, o Flamengo é um time que troca a bola, né? E hoje, principalmente hoje,
Trocou muita bola dentro da área do coisa, muita bola, Sim. muita combinação, um pro outro, um pro outro, um pro outro. Né? Agora, o Chico Lang já meio que condenou o Hugo em 2 gols. Quero ver agora o terceiro gol. Solta o terceiro gol aí, Mas então. aí, E se não fosse o Hugo, Miller, era pra ter sido 7 ou 8. Com certeza, mas ali... Viu, seu Chico Lang? Mas você vai desculpar, mas nos 2 gols ele falhou. E nesse Tá. aí? Deixa eu ouvir o Miller, nesse depois aí, eu pelo vou amor pra de esse Deus. embate com o senhor. Pois não, Miller? Veja bem, Rafa, o meio-campo do Corinthians era um meio-campo que nem marcava, nem marcou e nem jogou. Veja bem, o meio-campo do Flamengo marca e joga. Então a dinâmica de jogo do meio-campo do Flamengo, ela é objetiva, ela é rápida. Pode ver esse gol mesmo. O Ranieri, ele come mosca. Porque tinha que ter acompanhado o Arrascaeta, que não tem velocidade. Em 10 metros quadrados ali, o Arrascaeta deu tapa no Pedro, o Gustavo Henrique também devia ter chegado, ele acompanha a tabela, o Pedro ajeita para ele, só que o Ranieri tá correndo atrás do Arrascaeta. Quer dizer, aí o Arrascaeta inteligente, ele chutou entre as pernas do zagueiro do Atlético André Ramalho e fez o segundo gol. Agora, nesse terceiro gol aí, isso aqui é o quê? Não, e aí, num lance Que é o desse, quê? é o beabá do futebol. Tocou pro goleiro, abre aqui pra dar opção pro goleiro passar a bola. Diagonal. Da diagonal. Isso aí é o beabá. E isso, de novo, o Gustavo Henrique, olha lá, fica parado, é muito lento. Ali não é pra rifar? Ali é pra Também, rifar, o cara tá em também, cima dele. Solta o pé, solta Esse negócio de goleiro... Mas dá opções. Ô, Edu, dá opções. Assim, eu confesso que eu tenho 57, vou pra 58 anos, mas eu sou de uma época, o Leão diz isso aqui, o goleiro tem que pegar com a mão. Né? Ok, o futebol vai se modernizando, você pode jogar com o pé, mas não pode ser toda hora. Não é uma bola pra rifar. Você tá jogando contra o Flamengo, Maracanã. As bolas. Né? Ou seja, desse lance. tava 2-0, você entrega a paçoca. Como é que trabalha hoje com essa ideia de goleiros que, na sua grande maioria, estão habilitados a pegar com a mão, mas tem que fazer esses caras jogar com o pé? Como é que é isso pro treinador, Edu? Eu tenho uma ideia, né? Eu vejo assim, você tem que separar o que é coragem e o que é loucura. O que é loucura, você rifa a bola. O que é coragem, você tem que dar. Ele tem a qualidade. Aí, nesse jogo, né, os zagueiros do Flamengo, se você observar, estão para frente do círculo central. Então, às vezes, né, você tem um movimento de pedir essa bola para o espaço, de fazer, né? Parece que hoje é feio você fazer isso. bola. O Palmeiras Feio é é tomar bicampeão gol. brasileiro, com o Gomes fatiando ela e o Everton Rony. mesmo, o próprio Everton, O muitas Everton vezes. e o Rony fazendo gol. Então, assim, o Flamengo ele tem uma marcação muito forte em cima, né? Com 3 homens em cima, sobe com seus 3 meias ali. Os zagueiros vêm para dentro do campo. Então, uma bola nas costas do zagueiro, você faz 1, 2. A hora que o zagueiro não subir vê, mais, aí você joga fácil. Agora, o Miller Corinthians joga levantou, com o Paulo. Romero, o Yuri E o Depay. e o Depay. Aí o Flamengo põe só um atacante. Ou apesar que o Cebolinha volta e tal. Quem deu o bote ali no lance? De La Cruz. Agora, o Paulo, o Miller levantou a história de que no meio de campo do Corinthians, né, jogando com 3 lá na frente, tinham 3 no meio, o Flamengo monopolizou o setor. Deixa eu voltar com o Silvestre no Rio de Janeiro. Ele ouviu o Orlando, Silver, parece que foi questionado. Não é? Foi questionado sobre ter jogado com 3 atacantes contra o Flamengo e deixou no meio campo o Ranieri, que também o Ranieri não, o Carrillo, que jogou pelo lado direito aberto. Ranieri, não é? Ranieri também, Ficou Bidon. Ranieri e Bidon, pouca gente no meio campo. Ele foi questionado sobre isso, hein, ô Silvestre? O técnico que se despediu hoje do Corinthians, o técnico interino, Silvestre, que está lá no Galeão, onde o Corinthians há pouco embarcou para São Paulo, Silver? Sim, grande Orlando Ribeiro, que hoje não teve uma noite legal, uma tarde legal depois de bons resultados no comando interino do Timão, até entregar o bastão para o Dorival Júnior. Mas sobre o esquema tático, no campo aconteceu uma coisa, mas ele pensou outra. Vamos ouvi-lo. Quando a gente fala num 4-3-3, na realidade nós estávamos num 4-4-2, o Romero conseguia fechar um pouco mais os outros jogos e tentou nesse. Só que nós temos que colocar também que nós levamos o gol muito cedo, né? Então aí eu acredito que as estratégias vão ficando um pouquinho de lado, né? E aí até se ajustar novamente em campo, até eles entenderem o jogo novamente, foi um momento que nós levamos o segundo. Então foi bem difícil o jogo,
mas nós sabíamos que precisávamos de mais um homem no meio-campo, e esse meio-campo, na realidade, era o Romero. Então, no campinho, Garrafa, era um 4-3-3, com a ideia do Romero voltar por dentro, ora até o Memphis Depay, que se machucou lá para os 30 e pouco da primeira etapa e preocupa para o próximo jogo. Mas na prática não deu certo também, porque o Corinthians tomou os gols muito cedo. Já era no campo 4-4-3, 4-4-2, né? Mas o Romero jogou muito aberto. Eu, particularmente, e quero ouvir o pensamento do Eduardo Batista como treinador, jogar com o Flamengo, né? Que é lá no Maracanã, que é o grande favorito para conquistar o título. Velho, eu tô lá ali de interino, 4 nesse meio, não tem conversa. 3 volantes, né? 3 volantes, 4... E vamos monopolizar onde o Flamengo tem muita liberdade. E a defesa sofrendo demais, Edu. Por que você vai jogar com o Romero se ele nem marcador é? Com todo respeito ao Romero. Outra coisa, você pode mexer quem? no time. Porque você tem jogadores que flutuam. Fazer trocação com o Flamengo não é fixo. O Gerson não joga fixo. Então, o De La Cruz não joga fixo. Então aí você tem esse monte de cara ali e não sabe quem marcar. Edu, era para 4 homens no meio campo do Corinthians para dar mais sustentabilidade para a defesa? Eu acho que esse problema não é número, até porque o Corinthians tinha os 3 volantes ali. Né? Ele tinha o Bidon, ele tinha o Carrilho, né? Só que a gente viu muito o Carrilho que era aberto pelo lado direito. Ele fez uma linha de 4 com o menino, com o Romero aqui pelo lado esquerdo. Isso. Então assim, ele tinha fortalecido. O que eu vejo muito mais, independente da formação tática, né, uma velocidade muito alta do Flamengo em detrimento de uma velocidade mais baixa do Corinthians. Você podia colocar o número que você quisesse, a posição que você quisesse, né, o Flamengo sempre rodando mais alto, sempre mais rápido, sempre mais agressivo, sempre marcando mais alto. Né? E essa foi a verdadeira leitura, independente do sistema. Mas vamos falar a verdade, que depois que o Corinthians ganhou o título do Palmeiras, ele caiu demais. Achou que acabou a temporada, né? Parece que acabou a temporada, não tem mais nada para jogar. Em relação aos jogadores, porque a comissão técnica saiu, uma nova está chegando, né, Chico? Uma nova está chegando, vamos ver o que vai acontecer. Agora, pois não, Miller. Garrafa, veja bem. Meu Deus, olha o jogador como é que tá. A palavra no futebol, as leis da bola, vou falar isso 200 vezes aqui, até as leis da bola não mudam, mas os treinadores, na sua maioria, mudaram elas. E estão sendo penalizados por isso. O Corinthians jogou como? Bidon, Ranieri. Tem uma palavra no futebol que diz assim, aproximação. É tão simples essa palavra, só que na prática é diferente. Na praticidade, se você não colocar ela em prática, acontece o que aconteceu hoje. Um chocolate grandioso. Foi chocolate, Miller? Meu Deus. O Ranieri, ele estava que nem uma barata tonta. Sabia quem marcava. O Bidon só joga com a bola no pé. O Garrido, ele parece um peladeiro. Estou julgando o jogo de hoje. Sim, sim. O meio campo do Flamengo, que eu acabei de falar de dinâmica de jogo, como é que eles jogaram? A imagem está bem clara. Como é que eles jogaram? Eles em 1 metro quadrado, eles faziam 2. 1, 2, 2. O Léo Ortiz é um 10 de zagueiro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Como é que eles jogaram? O tempo todo assim eles jogaram. Arrascaeta, Gerson, o Pulgar e o De La Cruz. 1, 2, a dinâmica. E fora a chegada do Wesley e Ayrton Lucas nas laterais. E eles também, o jogador tem que entender que a área não é inimiga dele, é amiga dele. Só que muitos jogadores são inimigos da área. Então o que acontece? O Flamengo deu esse chocolate por conta disso. Além de ser um time melhor, além de ter muita técnica, Chico, a aproximação do outro. Essa aproximação, constantemente, a gente viu no jogo de hoje. E olha, a facilidade foi muito grande. Se não é o Hugo, era 7-0 e merecidamente. Agora, eu quero passar no lance do VAR. Do VAR teve o 4º pênalti. O 4º gol do Flamengo saiu num pênalti que pra mim não foi, que era a opinião da bancada. Aliás, o VAR, Sport e Fortaleza, eu quero falar com o Silvestre sobre isso e vou perguntar ao Silvestre se o Orlando chegou a conversar com o Dorival. Só que antes, atenção... O Ramon Dias, lembra? É isso? O que ele fazia? Ele metia 3 volantes, jogador? E não estourava lá atrás. Porque a defesa, os volantes protegiam a defesa.